Se Hugo Mota estivesse falando sério, nomearia Nicolas e depois anunciaria. Como ele anuncia primeiro, é porque isto é mais um sinal de pressão sobre o Palácio Planalto do que uma decisão tomada de uma ruptura. É bom, é bom. É bom porque é um sinal que há muito, inclusive o Luiz Felipe é o primeiro aqui a cobrar, a gente diz, olha, falta um sinal do Congresso, uma movimentação do Congresso Nacional de que pretende restaurar o seu papel constitucional. E o curioso desse momento, Renato, é que o STF não pode resolver o conflito, só pode entrar nele. O STF, por quê? Ou se é juiz ou se é parte. Se for juiz, o STF tem que julgar a ação de constitucionalidade com a Constituição na mão. E com a Constituição na mão, o Adriano já explicou aqui, uh, não tem uma decisão muito difícil a ser tomada. O aumento do IOF é obviamente inconstitucional e não precisa mais do que as declarações do próprio governo federal para ver isso. Porque o IOF não é um imposto para arrecadar, ele é um imposto para regular a economia. Aumenta um pouquinho, abaixa um pouquinho, para produzir determinado comportamento no mercado. Não deveria existir, mas como existe, é só para esse fim. O discurso do governo é de que precisa fechar as contas, de que o rico tem que pagar um pouquinho mais. Esse discurso de justiça fiscal, que é o discurso que todo aumentador de impostos usa quando quer aumentar impostos, é uma balela que circula pelo Brasil em nível municipal, estadual e federal. Sempre que alguém quer aumentar um impostinho, é justiça tributária, justiça fiscal, justiça social. Bobagem, é dinheiro. Dinheiro no bolso do governo, dinheiro fora do bolso do cidadão. Então, se o Supremo for agir como juiz, a decisão está dada, é óbvio. Mas se agir como parte, e é isso que eu digo, ele não tem como resolver a crise, ele só tem como entrar nela. Porque como juiz, temo que não vá agir. O Jean Turco falou, não temos essa esperança. Vai decidir para quem? Vai decidir a favor do governo? Vai entrar na crise. Ele não resolve a crise entre o governo e Congresso, ele entra. Então é um momento de desarranjo total entre executivo e legislativo, e o sinal do Mota é esse, ó, tem um problema aqui. O Flávio Dino já tomou para si a discussão sobre as emendas e foi negociar uma regra de emendas. Ou seja, o Supremo está agindo como um poder político, eles já disseram, já há declarações de ministros dizendo que agora deixa de ser um poder técnico jurídico para ser um poder político. Essa negociação do IOF não pode ser outra coisa que não política. E, portanto, ela é absolutamente vergonhosa e inconstitucional. Por quê? Porque ou a Constituição dá razão ao Congresso, e ela tem que valer, ou ela dá razão ao Executivo, a Lula da Silva, e ela tem que valer. A negociação significa o Supremo está disposto a abandonar o texto constitucional em favor de uma construção política. Ou seja, azar da Constituição, azar do papel de guarda da Constituição que compete ao Supremo Tribunal Federal, vamos entrar na solução política aqui, vamos para a negociação. Não tem como dar certo e não tem como produzir algo que seja duradouro, sustentável, constitucionalmente rígido, para contribuir para baixar a temperatura do conflito entre os poderes. Outro problema é esta conciliação, ela consegue resolver o drama fiscal do Brasil? Porque o aumento do IOF sequer cobre o buraco do déficit das contas. Ele já é um paliativo. Bom, o Supremo, se negociar, se a negociação for exitosa, vai ser algo no meio do caminho. Ou seja, continuaremos com o problema fiscal. O governo aí diz, bom, isso é só para os ricos, nós vamos falar disso depois. Outra questão é, o governo diz, bom, então vou mexer nas emendas. As emendas são 2% do orçamento. E essa é quase uma cortina de fumaça cada vez que se fala em cortar custo no Brasil.
Alguém diz assim, o Congresso, mas o Congresso gasta as emendas. Sim, 2% do orçamento. Não deveria. Não deveriam existir as emendas. Não deveriam existir as emendas. E se tornaram um problema. Se conceitualmente não eram um problema, elas se tornaram na prática um problemão para o Brasil. Mas é um problemão de 2%. O governo federal se esconde atrás de uma pedrinha de 2% para não mover a montanha de 98% da receita corrente líquida, que deveria sofrer corte de gastos. Então, vai resolver a crise entre os poderes só pela via negocial. Se negociar, sacrifica a Constituição, mas salva a política. Se a negociação não funcionar, não resolve o problema fiscal do Brasil, que é grave, importante e é o que está nos arrastando para o buraco. Arrasta o governo junto, e há quem diga que bom, o governo tem mais que ser impopular, e eu quero mais problemas para o governo Lula. Há quem pense assim, o problema é que o governo Lula é uma âncora e dentro do bote estamos todos nós, né? Afundamos junto com o governo.